Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro, trazendo hoje para você o nosso giro da rodada. Quem não está acostumado com o nosso canal é o quadro onde, ao final da rodada de La Liga, a gente pega tudo de importante que aconteceu no Campeonato Espanhol, resume e comenta para você, focando evidentemente no que mais afeta o Barcelona naquela semana. Então a gente vai falar sempre muito mais dos nossos rivais na briga pelo título e também do próximo adversário que o Barcelona ainda vai enfrentar, o adversário da próxima semana. Por exemplo, sábado que vem vai jogar contra o Levante? Normalmente a gente não comentaria o Levante aqui no nosso canal, mas como é o próximo adversário, no nosso giro da rodada a gente vai falar sobre a partida que o Levante disputou, beleza? Você vai gostar, se é novo por aqui, é um resumo bem legal de como funciona o Campeonato Espanhol, mas antes da gente ir para o nosso conteúdo propriamente dito, não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E a gente já começa falando da partida que acaba de se encerrar. Eu venho gravar esse vídeo para você na terça-feira à noite, poucas horas antes dele ir para o ar. Ele vai para o ar entre 8h30 e 9 horas. É a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, porque a primeira vez que eu gravei ele teve briga de cachorro. No meio do vídeo teve uma briga de cachorro e vazou áudio aqui no microfone durante um bom tempo. Eu tentei fingir que nada estava acontecendo e continuar com a análise, mas não foi possível. Então eu estou tendo que gravar o vídeo de novo, porque vai dar menos trabalho do que reassistir o outro vídeo desde o começo para saber quando que a briga de cachorro começou e cortar essa parte. Então vamos para a segunda tentativa da noite, já. Você vai poder assistir esse vídeo e a gente vai começar a falar da partida que acaba de se encerrar, que é entre Real Madrid e Osasuna, o jogo no Bernabéu. O Real Madrid é o principal adversário do Barcelona na briga pelo título. O resultado do Atlético de Madrid, que a gente vai já comentar daqui a pouco melhor, do domingo passado, prova isso. O argumento cabal de que o Atlético de Madrid não está no mesmo nível de rotação, não está no mesmo nível de disputa, e com uma única rodada de Campeonato Espanhol, eu já posso falar isso porque não apareceu nada novo. Não é que todo mundo esperava que o Atlético brigasse e aí uma rodada e mudamos de ideia. Não, foi só um jogo para confirmar que a mentalidade desse time não está preparada para brigar de igual para igual com Barcelona e Real Madrid. Os gigantes vão ter que cometer muitos erros para o Atlético de Madrid poder brigar. E sendo o Real nosso principal rival, a gente vai comentar ele primeiro. Partida contra o Osasuna foi uma partida em que o Real Madrid jogou muito mal. Ganha de 1-0, gol de pênalti. O meme tá aí. A gente passou a temporada inteira falando sobre os pênaltis pro Real Madrid. O Real Madrid foi o time que mais teve pênalti favorável entre todas as grandes ligas europeias. O Mbappé foi chuteira de ouro, mas se tirasse os pênaltis da disputa, ele não estava nem no top 5, né, de maiores artilheiros das grandes ligas. Pênalti pra caramba pro Real Madrid na temporada passada, virou um meme mundial, tiveram músicas de paródia falando sobre isso, e a gente já começa a temporada com mais o pênalti pro Real Madrid. O meme tá aí, ele tem que viver, a zoeira faz parte, mas numa análise mais criteriosa foi pênalti sim, né? Foi um pênalti que salvou a pele do Real Madrid. Foi um pênalti burro, estúpido, não deveria ter acontecido. Era uma jogada morta, o Mbappé não tinha o que fazer com aquela bola, ele estava bem marcado, estava todo mundo na sua posição para defender, como o Osasuna defendeu bem o jogo inteiro. O lateral esquerdo vai lá dar um carrinho, toma o corte, tenta recolher a perna, mas a inércia é mais forte que a vontade, né? Ele continua deslizando e o Mbappé, inteligentemente, deixa o corpo parado, espera o contato, cai. É pênalti. Ah, mas o Mbappé poderia... O Mbappé teve tempo para pular, mas ele deixou a perna pro adversário bater. Tá certo ele. É isso que tem que fazer mesmo. Se o Yamal fizer isso, eu vou aplaudir. Tá certo. Uma bola ali que tá morta, o lateral vem dar um carrinho maluco daquele, você fica parado esperando o contato e, se possível, se coloque no meio do caminho, que é para você poder cavar o pênalti. É pênalti, sim, o juiz marcou bem, foi simplesmente burrice do lateral esquerdo.
Agora, fora o pênalti, o que o Real Madrid teve? Nada. Absolutamente nada. O Real Madrid teve posse de bola de handebol. Só passe horizontal. Vinha do lateral pro volante, do volante pro meia, do meia pro outro lateral. Do lateral pro ponta, volta do ponta pro lateral, vem pro meia, pro volante e pro outro lateral. Aí, cara, ridículo o jogo do Real Madrid. Eu acredito que por ser a primeira rodada, o Bernabéu não vaiou. Mas se isso acontece na 8ª rodada, se esse nível tático permanece, mesmo ganhando as partidas, e tem uma partida lá no Bernabéu pela 7ª, 8ª rodada, e no final do primeiro tempo tá 0-0, o Real Madrid com essa postura vai ser vaiado. Porque apesar de, fora da Espanha, a maior parte da torcida do Real Madrid não ligar para o estilo de jogo, desde que ganhe, não importa como foi, o madridista de Madrid, ele ainda lembra da época em que esse time jogava bonito, coisa que o Guardiola acabou. Até o Guardiola exigia-se jogo bonito do Real Madrid, aí a parceria Guardiola e Messi fez com que eles aceitassem que nem sempre é possível, para competir com esses caras vai ter que jogar feio. De lá para cá se tornou mais aceitável, mas não é 100% aceito. E um desempenho muito ruim, o primeiro tempo do Real Madrid não teve chance, Vinícius Júnior muito mal, tentando, mas sendo desarmado. O Mbappé também, elétrico, o tempo todo tentando uma jogada, mas não conseguindo gerar perigo. Os dois chutes mais perigosos foram dos zagueiros, e não é que foi uma jogada trabalhada dentro da área, foi da intermediária. O Heisen dá um chute da intermediária com 20 minutos, a bola quica, o Sérgio Herrera faz uma defesa difícil, mas que se espera que um goleiro de primeira divisão consiga fazer. E depois um chute do Militão na mesma situação. Então, chutes da intermediária, dos zagueiros e nada mais, é pouco. É pouco mesmo para uma primeira rodada. Porque não vamos esquecer que não é a estreia do Xabi Alonso. O Xabi Alonso teve vários jogos da Copa do Mundo de Clubes e teve um mês para treinar e entender as características dos seus jogadores, trabalhar com eles e tentar montar algum tipo de conceito que servisse para a estreia. Se ele gastou o período na Copa do Mundo de Clubes e não criou essa identidade e não conseguiu fazer os jogadores absorverem as suas ideias, foi uma gigantesca perda de tempo, né? Aí é uma falha do treinador. Não acredito que foi o caso, eu acho que simplesmente é uma equipe que não vai conseguir se adaptar a um sistema de jogo de um treinador que, no caso, só para explicar bem, o treinador vai ter que mudar as suas ideias para poder utilizar melhor esses atletas. Não são atletas que você pode simplesmente pegar o que você fazia no Bayer Leverkusen e reproduzir no Real Madrid, tanto pela diferença de característica dos jogadores, quanto pela diferença de pressão da equipe e de exigência de jogo. Eu achei que foi uma estreia ruim, mas na temporada passada, Hansi Flick chegando, nós também tivemos uma estreia ruim contra o Valência, que nós vencemos com um gol de pênalti. Também um pênalti burro, mas que existiu. Lewandowski cobra muito bem, virada e vitória por 2-1. E no final da temporada, à medida que o tempo foi passando, o time foi encaixando. Então eu não descarto que esse time melhore muito, mas a ressalva tem que ser feita. Tem que melhorar muito, né? Tem que melhorar muito para poder competir. Estão em patamares completamente diferentes no momento, Barcelona e Real Madrid, né? Destaque também para não entrada do Rodrigo. Teve muitas estreias, a volta do Carvajal, estreou o Mastantuono, Álvaro Carreiras, o Heisen, primeira partida deles ali no Bernabéu, enfim. O Gonçalo Garcia também estreou no Bernabéu, mas eu acho que o grande destaque é a não utilização do Rodrigo. É um problema pro Real Madrid, tá? Eu não tô dizendo que o Rodrigo tá merecendo ser titular desse time e nem que ele tá merecendo jogar. Porque eu sempre digo isso quando é o Barcelona, se o treinador que tá ali no dia a dia não acha que o cara merece uma chance, provavelmente é porque o cara não tá fazendo por merecer. Então, eu não consigo acreditar que o Rodrigo tá voando e o Xabi Alonso olhou pra ele e falou: ah não, de ti eu não gosto. E aí não tá dando chance, não acredito. Acredito que se ele não tá jogando é porque não tá merecendo, não tá fazendo por merecer. Mas, dito tudo isso, é um problema pro Real Madrid o Rodrigo não está fazendo por merecer. Por quê? Já estamos na reta final da janela, ele ainda não saiu.
Se por um milagre nesses últimos 10 dias ele for vendido, não vai haver tempo hábil para o Real Madrid buscar um substituto à altura. E se ele permanecer no time e não conseguir render, é um jogador a menos que você tem no seu banco de reservas, que em outros momentos você já utilizou para mudar partidas que agora não serve mais. Ou o Rodrigo é recuperado, ou o Real Madrid tem um gigantesco problema nas mãos, seja porque ele foi vendido, seja porque ele permanece e não consegue convencer o treinador. Acho, inclusive, que a questão é mais mental do que técnica, né? E isso é bem pior. Porque o jogador, quando ele não está num bom nível técnico, ele treina e recupera. Quando ele não está num bom nível mental, a gente não sabe se será possível se recuperar aonde já está. Às vezes a mudança de ares é melhor. Resumindo, para o Rodrigo, o melhor que pode acontecer é ser vendido. Para o Real Madrid, já não tem notícia positiva. Vendendo ou não, é um problema, a não ser que o Xabi Alonso consiga no longo prazo recuperar esse atleta. A outra partida de rival pelo título, se é que a gente pode considerar o Atlético um rival pelo título, na minha análise antes do início da temporada, eu digo que o Barcelona é favoritaço. O Real Madrid, para brigar, vai precisar de muitas diferenças, vai precisar melhorar muitos elementos em relação à temporada passada. Não são essas contratações feitas que mudam o meu parecer sobre o Real Madrid. Eu acho que o time não muda de patamar com as contratações que aconteceram, está no mesmo patamar. Vai precisar de mudanças táticas para subir de prateleira no quesito desempenho. Então, para mim, está longe do Barcelona, mas o Atlético de Madrid está longe do Real Madrid. Muito por conta da mentalidade. Eu já defendi muito o Simeone em anos anteriores, mas eu acho que uma hora o ciclo encerra. O único técnico que eu vi conseguir treinar uma equipe por 2 décadas e mesmo assim manter o nível ano após ano, sempre conseguindo se reinventar, independentemente dos jogadores que tinha, passaram 5 gerações na mão do Ferguson e o Manchester United sempre brigou por títulos, a ponto de quando ele sair, nunca mais o time ser a mesma coisa. Então, a gente pode até dizer que se o Ferguson, que quando pega o Manchester United, não é um dos grandes campeões do futebol inglês, e quando ele sai do Manchester United, é o time mais vitorioso da história moderna do futebol na Inglaterra, a gente pode até dizer que se não fosse o Ferguson, o United não seria grande. E depois que ele saiu, se apequenou. Eu acho que isso é bem justo. E o Simeone tem mérito em levar o Atlético a um nível que nos permita olhar para esse time e exigir que ele faça mais. Se não fosse o Simeone, 3º lugar para o Atlético de Madrid era título. Graças a ele, a exigência aumentou. E olha que irônico, é nessa exigência maior de não se dar por satisfeito com um 3º lugar, de não aceitar ser coadjuvante para Barcelona e Real Madrid, que eu acho que chegou o limite do Simeone. Para o Atlético de Madrid dar um salto, ou é nessa temporada com o Simeone ou tá na hora de trocar. E o meu veredito é que tá na hora de trocar, e ele não vai conseguir fazer esse trabalho. Se ele calar minha boca, eu não tenho problema nenhum de admitir, mas a primeira rodada mais confirma do que nega as minhas opiniões. Temporada é longa, mas a gente não pode ignorar que já foram 3 pontos que quem quer ser campeão não pode deixar pelo caminho que ele perdeu. Ah, mas o Espanhol dentro de casa é um time muito complicado. O Espanhol na sua casa, temporada passada, conseguiu se salvar do rebaixamento. O Espanhol tem bom aproveitamento. É verdade. Mas o campeão foi lá e ganhou, meteu 2-0. E quem ficou a ver navios, achando que ia ser campeão e não foi, foi justamente perdendo para o Espanhol no seu estádio, no Cornellà Euprat, que viu uma arrancada de quem estava em 2º lugar e depois bateu primeiro e não perdeu mais a liderança. Real Madrid temporada passada. E quando o Barcelona foi campeão 3 anos atrás, foi campeão em cima do Espanhol no seu estádio. Então tudo bem, é difícil ganhar do Espanhol, na casa do Espanhol. Mas quem quer ser campeão tem que ganhar, irmão. E o Atlético já falhou nessa primeira missão. Tem outras 37 para se recuperar, mas na primeira já falhou. Não só não ganhou, como perdeu. 0 ponto. Porra. 0 ponto? Complicado de brigar contra 2 gigantes,
principalmente contra o Barcelona, que já está muito azeitado desde a primeira rodada, vai ser muito difícil brigar, deixando pontos do tipo pelo caminho. Falando agora do próximo adversário do Barça, o Levante. O Levante jogou contra o Alavés. O jogo foi na casa do Alavés, foi no País Basco. É um confronto direto de duas equipes que sabem que vão brigar para não cair e que, se não quiserem ser rebaixadas, vão ter que ganhar pontos uma das outras. Eu sempre falo isso, né? Não adianta fazer o que o Santos está fazendo. Ganhar do Flamengo e perder pro Vasco. É melhor ganhar do Vasco e perder pro Flamengo. Ah, mas são 3 pontos do mesmo jeito. Mas tu tá tirando o ponto de quem é teu adversário direto. Você ganhar do Flamengo e perder pro Vasco, você fez 3 pontos e você deu 3 pontos pro seu rival direto na briga contra o rebaixamento. É melhor perder pro líder, claro que a situação ideal é ganhar dos dois, óbvio. Mas é melhor perder pro líder e ganhar do rival direto na luta contra o rebaixamento do que o contrário. E o Levante e o Alavés, se não quiserem, a gente já teve exemplos temporada passada do Leganés e do Las Palmas, que dificultaram a vida do G4, mas nos confrontos diretos perderam para todo mundo e foram rebaixados. Esses dois aqui, eles precisam ganhar um do outro. E o Alavés entendeu a missão melhor que o Levante. Ganhou e dominou o jogo. Esse jogo aqui eu jamais estaria falando para você se o Levante não fosse o próximo adversário do Barça. Como eu preciso te dizer que eu estou muito confiante que vai ser uns 5-0 para o Barcelona. O Levante é muito fraco. O Levante é muito ruim. O Levante é candidato a Valladolid. Levante e Elche são candidatos a Valladolid, né? A ser lanterna. Almeria, como já foi 2 temporadas atrás, sempre tem esse time que é o lanterna do início ao fim do campeonato, nunca consegue se destacar, nunca demonstra nada que permita o seu torcedor acreditar que vai se salvar, e o Levante é candidato a isso, né? É um time que não tem repertório ofensivo, que está tendo problema para registrar os seus reforços, dificilmente estarão registrados até a partida contra o Barcelona. Quem sabe essa realidade muda no longo prazo, quando esses reforços estiverem à disposição, mas mesmo que sejam registrados a tempo, e a tendência é que não sejam para a partida contra o Barça, a diferença entre os times é muito grande, né? Ficou muito claro, eles foram dominados pelo Alavés. Não é que o Alavés ganhou num jogo tete-a-tete, o Alavés dominou o Levante como o Barcelona costuma dominar o Alavés. Ganhou nos acréscimos do segundo tempo, o gol da vitória demorou a sair, a vitória por 2-1, mas dominou o jogo inteiro. Se o Levante não teve condições de minimamente equilibrar o jogo contra o Alavés, não vai ser contra o Barcelona. Mesmo jogando em casa, o Alavés é candidato a tomar uma pisa do Barcelona, e que depois da bronca que o Hansi Flick deu do time se dar por satisfeito de fazer 2-0 no Mallorca e abandonar o jogo, pode ser uma pisa histórica. Veremos é sensacional, mistura de veremos com vejamos. Mas vejamos se a gente não tem a repetição daquele 7-0 contra o Valladolid, que o Barcelona meteu em Montjuic, só que dessa vez contra o Levante, lá no estádio da região valenciana. Não é isso? Também vale citar a vitória do Bilbao contra o Sevilha, 3-2. Também vale citar a vitória do Getafe contra o Celta, 2-0. Mas por que vale citar? O Bilbao eu entendo, é time de G4. O Villarreal, que ganhou do Oviedo também por 2-0, tudo bem, time de G4. Times de Champions, que vão representar a Espanha na Liga dos Campeões. Mas e o Getafe? Por que vale a pena citar? Porque o Getafe chegou com 16 jogadores só registrados. 3 goleiros. Então, tu tinha 10 jogadores de linha que saíram no time titular e 3 que ficaram no banco de reservas para o caso de ser necessário modificar. O resto era moleque da base, e muitos dos jogadores registrados são contratações feitas de emergência de times da 3ª e da 2ª divisão, porque senão era arriscado o Getafe tomar um WO. O Getafe que vendeu Alderete por 10 milhões, um preço de banana, porque é um bom zagueiro paraguaio, e que talvez tenha que vender mais gente para poder ter um elenco completo. Para ter 20, 22 jogadores, o Getafe vai ter que vender mais gente. O principal candidato a ser vendido é o Uche, que fez gol, e com todo esse contexto maluco de ter perdido o seu melhor zagueiro, de estar na rampa de saída o seu principal artilheiro, de não ter jogadores registrados nem para você fazer as 5 substituições com atletas acostumados, atletas profissionais.
o Bordalás vai lá, mete uma retranca e mete 2-0 no Celta em Balaídos. Um estádio que é difícil. Os líderes jogam contra o Celta em Balaídos, tem dificuldade. O Getafe vai lá e mete um 2-0, 1-0 no primeiro tempo, mais um segundo gol no segundo. Não é ameaçado, defende muito bem o seu gol e vence. 3 pontos cruciais para uma equipe que já na temporada passada brigou para não cair, mas se livrou bem cedo justamente por jogos como esse. Jogos que todo mundo imagina que vai perder e ganha. Então, destaque para o Getafe, principalmente para o Bordalás, né? Porque provavelmente, se ele vai para um time grande, para ter que propor jogo, para ter que ganhar título, ele vai ser ridicularizado. Mas no contexto que ele está de tirar leite de pedra do Getafe, ele é excepcional. O Hansi Flick no Getafe não faria um trabalho tão bom quanto o Bordalás, por falta de ferramentas. Da mesma maneira que o Bordalás não faria um trabalho tão bom no Barcelona por excesso de recursos e de exigência. Então, tem que aplaudir, tem que elogiar. E eu também tenho que criticar o Betis. O Betis que vem com pelo menos o plano e a ideia de brigar por vaga na Champions. Classificam 5 agora no futebol espanhol. Salvo uma hecatombe de Barcelona, Real e Atlético fazerem um vexame e não se classificarem para as fases seguintes. Vai haver, como já teve temporada passada, graças à semifinal do Barça, 5 vagas no Campeonato Espanhol para Champions, e o Betis está doido para ser esse 5º nome. Mas para isso não pode empatar com o Elche. Ah, foi fora de casa, dane-se. Ah, tem 37 rodadas, dane-se mais ainda. Empatar com o Elche na primeira ou na 38ª é pedir para não se classificar para Champions, para mais uma vez bater em Liga Europa ou Conference League. Então, o Betis passou essa vergonha, não pode repetir e talvez pague caro o preço, passe fatura desse preço, desse tropeço, daqui até o fim da temporada. Se chegar na 38ª rodada e o Betis ficar a 1 ou 2 pontos de classificação para Champions, pode botar na conta desse tropeço da primeira rodada contra o Elche. A parada da primeira rodada não é que os pontos que você deixa para trás valem menos. Vale a mesma coisa. A parada é que tu tem muito tempo para se recuperar, fazendo com que muitos clubes achem que tá tudo bem tropeçar no começo do campeonato. Eu discordo frontalmente. Começo do campeonato, que é quando a maioria das equipes ainda está se acertando, para quem tem objetivos ambiciosos, é justamente o momento de você ir lá, meter 5, 6, 7 vitórias consecutivas e se aproximar do seu objetivo final. Era o que o Betis tinha que ter feito. Tinha que ter ganhado do Elche. Não ganhou e já começa o campeonato com risco de não alcançar o seu objetivo, que é ser o 5º colocado, roubar a vaga ou do Villarreal ou do Bilbao e se classificar para Champions. Beleza? Aqui nesses vídeos a gente sempre faz um balanço para o Barça, o que aconteceu, como que isso ajuda o Barcelona ou não, mas está muito cedo, né? A partir da 6ª rodada já dá pra gente fazer um balanço das pontuações para saber quem ajudou e quem atrapalhou o Barcelona com os seus resultados. Na primeira rodada, apesar de ser uma rodada tão importante quanto qualquer outra, como está muito longe do final, ainda não tem como a gente fazer esse balanço, mas eu diria que foi um balanço positivo, sem aprofundar muito a discussão, porque um dos times que pode vir a atrapalhar já ficou 3 pontos atrás. E o outro time que poderia nos atrapalhar, que é o Real Madrid, o Atlético já ficou para trás, já ficou 3 pontos atrás. O Real Madrid é um time que mostrou que vai ter muita dificuldade nesses primeiros 2 meses. Talvez o time se encontre e passe a jogar em altíssimo nível ali em outubro. Talvez, eu não aposto nisso, mas talvez. Mas agosto e setembro vai ser muita oscilação, dependendo muito das individualidades, porque claramente o Xabi Alonso ainda não conseguiu encontrar argumentos ofensivos para fazer esse time jogar coletivamente. É um bumba meu boi, é cada um por si, Deus por todos, é jogada individual e zagueiro chutando da intermediária. Espaço para evoluir tem, temporada só começou, mas avaliando o que já aconteceu, muito atrás do que o Barcelona demonstrou. Então, eu não acho que uma primeira rodada dá para fazer um balanço, se foi positivo ou negativo para o Barcelona, mas só para não deixar a falta da informação, só para não deixar com informação zero, eu diria que foi positivo, porque o Atlético já deixou 3 pontos pelo caminho,
O Barcelona meteu 3-0 no Mallorca em Samoi, que é um lugar em que os grandes podem perder pontos. O Real Madrid, temporada passada, estreou lá, estreou deixando 2 pontos, estreou empatando. E o Real Madrid, na atual temporada, ganha, tem 3 pontos, mas dando sinais táticos de que é um time ainda muito cru. Beleza? As informações que eu tinha para compartilhar com você já acabaram, então a gente se encaminha para encerrar esse vídeo. Mas não esquece, ficou até o final, é porque gostou. Curte, se inscreve, hypa, me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.